Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Boa noite a todos. Nossa acolhida, nosso arcebispo Dom Mauro, que está conosco. Bem-vindo aos padres, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, leigos, todas as paróquias da nossa diocese convidadas para essa noite, a fim de estudarmos um pouquinho sobre a campanha da Fraternidade de 2020, cujo tema é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, baseado no passagem da parábola do bom samaritano. Nós acolhemos a todos com alegria aqui na Catedral e acolhemos de modo especial o Padre Patrick, que é de Brasília. Pode vir aqui à frente, Padre, uma salva de palmas de acolhida. Esse é o nosso assessor dessa noite, então teremos aí a alegria de ouvi-lo durante esse período, né? Até acho que pelas 9h30 está previsto, né, Padre Gilmar? É isso, Padre Claudir? Até às 21h30. Então vamos aproveitar esse momento que já nos prepara também para a nossa ação pastoral de 2020. Um momento importante porque já nos antecipamos, visto que a campanha da Fraternidade em fevereiro, logo no início, então nós teremos já essa preparação, nos ajuda a planejar e a viver mais intensamente a campanha da Fraternidade. Agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco, seja bem-vindo então, e essa noite é sua, queremos ouvi-lo com alegria. Muito bem. Pessoal, boa noite. Boa noite, gente. É a primeira vez que eu venho ao Paraná e conheci o estado quase todinho. Saí de Curitiba às 8 da manhã e cheguei, era às 4 da tarde, né, Padre Claudio? Ontem estava lá em Salvador, lá no Regional Nordeste 3, e com alegria que eu aceitei o convite para a gente poder conversar um pouquinho, partilhar sobre a campanha da Fraternidade. Então, eu sou o Padre Patrick. Dia 20 de dezembro agora eu faço 11 anos de padre. Sou mineiro, a minha cidade se chama Piumhi, fica na Serra da Canastra, lá onde nasce o São Francisco. E a minha cidade pertence à Diocese de Luz. Nossa diocese celebrou agora em julho 101 anos. E foi lá na Diocese de Luz que nasceu a primeira experiência com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. E é uma referência que nós temos, dá um carinho muito grande por essa graça que nós tivemos lá. E desde junho, final do mês de junho, com a eleição da nova presidência da CNBB, a nossa diocese faz parte da província de Belo Horizonte, e Dom Valmor acabou nos chamando para prestar esse serviço
acompanhando o setor de campanhas da CNBB, que compreende a campanha para evangelização, que nós estamos vivendo, a campanha da fraternidade e o Fundo Nacional de Solidariedade. Então eu pensei nessa apresentação, a partir daquilo que nós conversamos com o Padre Claudir, apresentar então algumas novidades dessa campanha do próximo ano. Um pouco como o texto base foi construído, a razão de ser do cartaz, da identidade visual, e concentrar um pouquinho mais a nossa atenção na última parte do texto, no agir, apresentando chaves de leitura, como que o texto foi construído, para que a gente possa olhar a realidade da nossa comunidade e aí atuar também como discípulos missionários de Jesus Cristo. Muito obrigado. Pode ser assim? Então vamos lá. Começando, eu gosto muito de poesia e eu queria apresentar para vocês uma poesia que eu acredito que nos ajuda muito nessa campanha da fraternidade. Essa poesia, quem escreveu foi a Paula Santisteban. Ela é de São Paulo e já há 15 anos tem um trabalho bonito nas escolas chamado Música em Família. Então ela trabalha a transmissão de valores, o sentido da vida, através da canção. Então vamos lá. Os pássaros esperam as estações. As folhas esperam o toque da terra. As flores esperam os beijos de seus donos. As pedras esperam as pedras. Os galhos esperam os frutos. A fumaça espera o azul. As colchas esperam os retalhos. As cortinas esperam o vento. O muro espera o gato. A árvore espera a chuva. O vizinho espera a boa notícia. A casa espera a família. Os tijolos esperam a tinta. A floreira espera as mãos santas. A colina espera a próxima paisagem. O portão espera quem vai chegar. Quem conseguir, vão lá no de vermelho juntos? O caminho espera seus pés, meus pés, os pés de quem quiser. O caminho não sai do lugar, ele está. Os pés movimentam o chão. Juntos? O caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Os pés esperam o desejo se entrega ao tempo. O tempo não espera, o tempo brinca sem pressa. Bonito poema, não é? Acho que inspira para a gente pensar justamente nisso. O caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Então os nossos pés, como cristãos, discípulos missionários de Jesus Cristo, precisam reencontrar o caminho da fraternidade. Os nossos pés precisam estar em sintonia para que a fraternidade seja realidade, para que o sonho de Deus aconteça em nosso meio. Por isso, mais uma vez, para a gente não esquecer que isso vai acompanhar a gente nessa noite, vamos lá? O caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Qual é o caminho que temos percorrido já com a campanha da fraternidade? Desde as suas origens. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma pequena lembrança, uma pequena memória de como nasceu essa campanha, qual é a história dela e a razão de ser da campanha nos dias atuais. Vamos lá. Alguém se lembra dessa pecinha que está por aí? Tem professores aqui? Levante a mão. Muito bem. Se houvesse lei seca naquele tempo, não podia nem usar, né? Porque a gente saía com o cheiro do álcool, do famoso mimeógrafo, né? É assim. Mas por que o padre foi lembrar disso para falar da história da campanha da fraternidade, para a memória? Por quê? Então, a palavra antiga que eu gostaria de usar nessa noite é memória, recordar. O primeiro texto base da campanha da fraternidade em 64 foi rodado no mimeógrafo, assim diziam as irmãs lá de Nísia Floresta. Isso por quê? Vamos lá, para matar a saudade, né? O cardeal Tolentino, ele conta para a gente uma história muito interessante, não sei quem já leu esse livro, chamado Nenhum Caminho Será Longo, fala de uma teologia da amizade, um livro belíssimo. E ele conta uma história mais ou menos assim. Havia um mestre e um discípulo. E esse discípulo, ele precisava mudar de etapa na sua graduação, para que ele pudesse crescer em conhecimento e alçar ainda a condição de ser mestre um dia. Então, para isso, o mestre disse, olha, você pode ir, se dedique, se estude, e quando você voltar daqui um ano,
eu vou lhe fazer uma pergunta, e se você conseguir me responder essa pergunta, você então vai mudar de etapa, vai para a próxima etapa, para já você ser um mestre também como eu. E esse discípulo passou um ano todo estudando, dedicado em todas as ciências, em todas as disciplinas, em todos os conhecimentos, e ele se sentia muito bem preparado para responder a qualquer pergunta que o mestre lhe fizesse. Quando chegou o dia dele se encontrar com o mestre estava numa sala muito bonita, e havia um costume de que quando se entrasse nessa sala, tirasse as sandálias e deixasse de um lado de fora da porta. Então o discípulo ansioso chegou correndo, mal tirou as sandálias, entrou dentro da sala, se colocou diante do mestre, e o mestre fez a pergunta. E a pergunta foi a seguinte: meu caro discípulo, me responda, de que lado da porta você deixou a sandália quando você entrou nessa sala? Aí ele disse: não acredito que ele fez essa pergunta, eu não sei que lado que eu deixei, estava tão ansioso para responder a essa pergunta. O que isso tem a ver com a campanha da fraternidade? Muitas vezes a gente corre o risco de, nas nossas comunidades, no nosso apostolado, a gente entrar como que no piloto automático, fazendo as coisas assim, sem pensar, sem refletir, sem rezar, que é o mais perigoso de tudo isso. Então nós precisamos resgatar então um pouco esse caminho da campanha da fraternidade, sabendo onde nós temos colocado os nossos pés. Que caminho é esse? É o caminho da igreja, é o caminho da comunhão, é o caminho da solidariedade. Para que a gente possa então avançar nesse caminho da fraternidade, nós precisamos saber de onde nós viemos. E a história começa lá no Nordeste, na cidade de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, na Arquidiocese de Natal. Só que antes de nascer a campanha da fraternidade, aconteceu um movimento muito interessante no Nordeste, infelizmente pouco conhecido até na aula de teologia pastoral, chamado Movimento de Natal, que tem como um dos seus principais expoentes o cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, que foi arcebispo no Rio de Janeiro. Ele, com alguns padres, motivados pela ação católica, no final da década de 1950, diante de diversas situações sociais que estavam acontecendo, era o início do êxodo rural, situações complicadas no campo social e também no interior da igreja. Nós estamos aqui às vésperas da preparação do Concílio Vaticano II. Dom Eugênio Sales, preocupado com a fome e o êxodo rural, ele com alguns padres criam esse movimento. Uma das características desse movimento foram as reuniões do clero que eles organizaram. Começaram com 6 padres e depois foi se estendendo. E o que acontecia nessa reunião do clero? Eles partilhavam as experiências pastorais, trocavam experiências e buscavam caminhos de solução em conjunto. Como se isso não bastasse, criaram escolas radiofônicas, os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, e também nesse contexto todo nasce a campanha da fraternidade. Mas antes da campanha da fraternidade, tem o nascimento do MEB, Movimento de Educação de Base também, que vem no bojo do movimento de Natal. Percebendo a situação social que advém dessa realidade, então Dom Eugênio Sales, ele foi administrador apostólico lá em Natal, ele confia, isso antes do Concílio Vaticano II, ele confia a paróquia de Nísia Floresta aos cuidados das irmãs, as religiosas, missionárias de Jesus crucificado. E lá em Nísia Floresta, juntamente com a Cáritas, pensou-se em realizar uma campanha que pudesse angariar recursos para ajudar esse povo que estava vindo da roça para a cidade. E aí nasce então a primeira campanha da fraternidade, lá em Nísia Floresta, com esse objetivo: angariar recursos para poder ajudar as pessoas que estão em situação de necessidade, seja pela fome, seja pelas condições do êxodo rural. A primeira coleta, o objetivo então era esses recursos, não teve muito sucesso, não foi muito boa. E ainda bem que esse povo não parou. Mas no segundo ano já teve um resultado significativo, houve mais mobilizações, de modo que depois, em 63, em 64, começam então a se expandir pelo Nordeste. Então, primeiramente em Natal, depois nas 3 dioceses do Rio Grande do Norte, depois vão para as 16 dioceses, e em 64, quando nasce, atinge quase 70 dioceses em todo o âmbito nacional.
E o interessante, então, é que a campanha da fraternidade nasce nesse contexto e ela é assumida por Dom Helder depois e a Caritas Nacional em termos nacionais. Então, a CNBB assume esse projeto como seu. E nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a campanha da fraternidade é filha do Concílio Vaticano II, genuinamente brasileira, nossa. E desde 1970, todos os pontífices enviam, na quarta-feira de cinzas, uma mensagem especial para os brasileiros, que motiva a vivência da campanha da fraternidade. Então, olha o reconhecimento da Igreja desde Paulo VI até o Papa Francisco, incentivando a comunidade brasileira a viver esse tempo de Quaresma como oportunidade de reencontrarmos o caminho da fraternidade. Por isso, o grande objetivo geral das campanhas da fraternidade são justamente esses. Primeiro, é despertar a solidariedade dos fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Por isso que a campanha, ela é como que a plataforma que a Igreja tem de diálogo com a sociedade. É a presença pública da Igreja junto à sociedade. É uma forma de viver esse profetismo, que denuncia aquilo que não está de acordo com o plano de Deus, mas também aponta caminhos de solução à luz do Evangelho. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada. E nós não podemos esquecer que aqui, quando nós falamos do lema, o lema ele explicita em que direção nós queremos a solução desses problemas. Aqui eu penso que está uma chave de leitura para a gente. Basta recordar os lemas das últimas campanhas. Lembremos 2018, falava da superação da violência. Lembram do lema qual foi? Vós sois todos irmãos. Então nós acreditamos que se vivemos como irmãos, também ajudaremos a superação dos sinais de violência no nosso meio. Depois, a campanha, ela pretende educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, que são as exigências centrais do Evangelho. E deseja renovar a consciência da responsabilidade de todos, pela ação da Igreja na evangelização e na promoção humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária. E o grande gesto concreto se expressa na coleta da solidariedade. Essa coleta é realizada no Domingo de Ramos, 40% vai para a CNBB e compõe o Fundo Nacional de Solidariedade, 60% fica nas dioceses, ora no Fundo Diocesano, ora na Caritas Diocesana, depende de cada diocese, para financiar projetos que vão ajudar a mudar esse cenário que precisa da luz do Evangelho. Por isso, para a gente não perder o foco e para a gente ficar ainda mais convicto daquilo que a Igreja nos apresenta e abraçar e redescobrir a campanha como oportunidade de viver a comunhão e sermos missionários para ajudar na transformação da sociedade, 3 pressupostos são importantíssimos para a gente nesse contexto. Primeiro, campanha, o nome já diz, é tempo de sensibilização. Eu não sei aqui no Paraná, mas por onde eu tenho andado, o pessoal diz assim, padre, mas por que a campanha é só na Quaresma? A campanha tinha que ser o ano todo. Eu digo errado, não pode ser o ano todo, tem que ser a vida toda. A campanha é um tempo de chamar a nossa atenção para determinada realidade. Agora, esse despertar deve ser capaz de iniciar processos. Essa é a palavra-chave da teologia pastoral hoje. Atitudes que sejam capazes de iniciar bons processos, fundamentados na palavra, para que a gente possa então atuar no mundo, como Cristo pediu, sendo sal da terra e luz do mundo. Depois, outro pressuposto, é um tempo de converter o coração. E como que acontece essa conversão? Como acionar essa conversão? Claro que à luz da palavra, mas também quando nós permitirmos que o nosso coração sinta como sua a dor do próximo. Aí a solidariedade, a compaixão e a comunhão. E depois, a campanha ela desperta o profetismo da comunidade. Quantas pastorais sociais, por exemplo, nasceram fruto de campanhas da fraternidade? Quantas belíssimas ações perpetuam até hoje na vida da igreja e na sociedade, que foram iniciadas com a campanha da fraternidade, que é traduzir os bons sentimentos em pequenas ações individuais e comunitárias. Para a gente não esquecer
e para a gente não ter medo de viver a campanha da fraternidade como tempo forte durante a quaresma, nós precisamos percorrer um caminho ao longo da quaresma para bem viver a campanha. E sabe que caminho é esse, gente? Vocês sabem? Para não esquecer, cinza na cabeça e água nos pés, para lembrar do lava-pés. Se a gente não conseguir dar conta desse caminho nesse tempo, precisamos rever muita coisa. Então, qual é o caminho, então, quaresmal à luz da campanha? Cinza na cabeça e... Cinza na cabeça? Que maravilha, é isso mesmo. Então, vamos lá. Como que a gente viveu esse percurso ao longo da história? Quando a CNBB assume a campanha da fraternidade, em 64, nós estávamos aí às vésperas do fim do Concílio Vaticano II, que foi uma bênção de Deus na vida da igreja. Um verdadeiro Pentecostes. Em 64, então, começa a primeira fase da campanha, que fala da renovação da igreja, nesse tempo de mudança. E qual foi o primeiro tema e lema da campanha da fraternidade? Igreja em renovação. E o lema? Lembre-se, você também é igreja. Eu tenho dito que a gente precisa resgatar esse tema da campanha da fraternidade. 70 dioceses no Brasil abraçaram esse tema. A segunda fase vai de 73 a 84, que nos ajuda a pensar como devemos agir para que possamos assumir o compromisso com a construção de um mundo mais humano e mais fraterno. Em 73, o tema foi esse: fraternidade e libertação. O egoísmo escraviza e o amor liberta. Terceira fase, está miudinha, mas eu vou ler rapidinho. Fala de situações existenciais, vai de 85 até 2013. Em 85, fraternidade e fome, o lema pão para quem tem fome. É daqui que nasceu uma oração curtinha: Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Foi nesse período. A quarta fase, de 2014, aqui ficou errado, e até 2019, são os gritos da sociedade. Para a gente lembrar, 2014, o tráfico humano, igreja e sociedade, casa comum, os biomas em 2017, a superação da violência, e esse ano, fraternidade e políticas públicas, tema importantíssimo, e o cenário mostrou para a gente a pertinência e o profetismo da igreja nesse contexto. Até chegarmos à campanha de 2020, fraternidade e vida, dom e compromisso. Primeira coisa que a gente vai olhar é o cartaz, que traz algumas mudanças. Então, rapidinho, eu vou contar um pouco a história. Eu cheguei na CNBB no dia 25 de junho. Meu bispo tinha me avisado que precisava de um serviço, só que não explicou o que era, não. Só disse que eu tinha que estar em Brasília para ver o que era. Quando eu cheguei em Brasília, que eu tive com o Dom Joel, que é o secretário-geral, ele disse assim: olha, padre, bem-vindo, está tudo atrasado, não tem texto base, não tem cartaz, não tem um hino. Fazendo um parêntese, a Arquidiocese de Cascavel vai ser a primeira no Brasil a ouvir o hino, que eu recebi agorinha à noite, que ficou pronto, vai ser lançado dia 4, mas eu vou antecipar aqui para a gente escutar o hino, como é que ficou, né? Olha que chique de vocês, né? Cascavel, Arquidiocese. Não dava tempo de fazer um edital para vir opções de cartazes. Então nós chamamos o pessoal das edições CNBB, e tem um moço lá que é um designer, ele chama Leonardo. Ele é até evangélico, e quando nós conversamos com ele, explicamos a proposta, ele entrou na vida de Irmã Dulce. E o que foi pedido então no cartaz? Ainda não tinha saído a data da canonização de Irmã Dulce. A gente não sabia que ia sair tão imediato. Pensou-se então em uma figura que expressasse o bom samaritano para os dias atuais, porque os bispos já tinham escolhido o tema: fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Aí nós entramos em consenso e dissemos: olha, para ser ícone do bom samaritano tem que ser uma mulher, uma figura feminina, que expressa o cuidado, a atenção, a afetividade, esse intercâmbio de cuidado. Lembrou-se da doutora Zilda, da irmã Dorothy, uma dezena de mulheres, graças a Deus que foi lembrado por muitas mulheres. Até que quando surgiu o nome de Irmã Dulce, aí convenceu o coração de todo mundo. Por isso, e depois, 15 dias depois,
saiu a data da canonização. Então nós trazemos aqui a irmã Dulce no centro, ela traz na mão direita a cruz, símbolo da vida que vence a morte. E aqui a irmã Dulce, ela exerce diversas situações de cuidado. E onde que a irmã Dulce está cuidando, gente? Na rua, lá no Pelourinho. Onde eu estou é lugar de cuidar. Vida doada é vida santificada. Em diversas realidades. Nós sabemos o contexto cultural do Pelourinho, no passado, hoje também. E dentre as diversas ações de cuidado, nós temos aqui pessoas que necessitam de um olhar especial. Essa menininha com vaso, nós chamamos ela de Laudato Si, que a gente precisa cuidar da vida em todas as suas formas e expressões. Muito simpática. E colocou até um cachorrinho aqui, gente. Eu não sei aqui no Paraná, mas lá em Minas Gerais, de onde eu venho, sempre nas celebrações aparecem uns cachorrinhos. Sempre tem. Sempre. Eu fui pároco em Lagoa da Prata, que é uma cidade da nossa diocese, e no domingo às 7 da manhã tinha a missa lá que era fiel. Tinham 5 cachorros que eram fiel nessa missa, às 7 da manhã. Só que um dia, finados, caiu no domingo, e eu transferi a missa da matriz para o cemitério, que é longe da igreja. Quando eu chego no cemitério, quem estava lá me esperando? Os 5 cachorros. Eu falei, não é possível. O que acontece com esse bicho? Aí que eu descobri que o cachorro acompanha os donos. São fiel mesmo. Acompanha os donos. Mas para falar o quê? Hoje em dia a gente precisa buscar um equilíbrio também do cuidado com a vida. Tem gente que cuida de cachorro mais do que de gente. Claro que a gente tem que cuidar da criação como dom de Deus, mas tudo tem o equilíbrio, que a gente precisa tomar cuidado, certo? E aqui então o cartaz deseja expressar isso. E aqui tem uma novidade que foi pedida por Dom Valmor, que é o presidente da CNBB hoje. Ele disse, olha, Padre Patrick, nós queremos resgatar a origem da campanha. Por isso, provavelmente em 2021, durante a Assembleia Geral dos Bispos, parte do tema central vai ser sobre a campanha, para a gente rever os objetivos, para poder dar um passo novo também, para continuar esse trabalho. E qual foi a novidade que o bispo Dom Valmor pediu nessa mudança agora? Foi a centralidade da palavra de Deus. Por isso que o destaque não está num primeiro momento no tema e no lema, mas aonde? Na palavra de Deus. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então esse que é um enfoque assim, primeiro, que não, ao contrário, enriquece ainda mais o caminho. E agora então eu vou apresentar para vocês então um pouquinho das mudanças que aparecem no texto base. Só concluindo essa parte, os bispos do Brasil então tinham a preocupação de que o Concílio Vaticano II fosse realmente colocado em prática. E uma das formas foi também pela campanha da fraternidade. A meta deles não era somente de conseguir angariar fundos para serem doados, mas também o de evangelização, da renovação paroquial, da transformação da igreja, para caminhar melhor como povo de Deus. O padre Anésio, que fez o doutorado sobre a campanha, que nos traz essa informação. E para terminar, começamos com um poema, terminar essa parte com outro poema, do cardeal Tolentino. Ele diz o seguinte, é por dentro. Por isso a importância de reconhecer a história. É por dentro das coisas que as coisas são. O mergulhador abre os olhos dentro do mar. O alpinista abre os olhos não além da montanha, mas dentro dela, partindo dela. Os viajantes modernos atravessam o interior das nuvens. É por dentro que as coisas se revelam. O orante abre os olhos dentro de Deus. Uma obra de Tolentino chamada Um Deus que Dança. Então, o orante abre os olhos diante de Deus. Gente, eu pergunto, posso continuar desse jeito? Pode ser? Alguém vai me ajudando depois com a hora para não... Vamos lá então, agora nós vamos entrar dentro do texto base da campanha da fraternidade. Só que preparando para a gente entrar dentro do texto base, uma das mudanças que aconteceu esse ano de 2020 foi a seguinte: como nós estamos com as novas diretrizes que falam dos 4 pilares, se lembram deles, né? Pão, palavra, caridade e missão.
A campanha está associada ao pilar da caridade, intimamente ligada ao pilar da caridade. Por isso, nós vamos ver que muitas coisas no texto base têm referência também nas diretrizes. Então, o texto está bem casado. E quando a gente fala da relação da igreja com o mundo, geralmente nós citamos a Gaudium et Spes, que é aquele decreto do Concílio Vaticano II. Tenho certeza que já ouviram dizer. As dores e as alegrias do homem de hoje são também as dores e as alegrias da igreja. Só que há um outro texto muito importante também, que fala dessa relação da igreja no mundo. Um texto que me toca muito, fala muito forte ao meu coração, e eu vou compartilhar com vocês, que é o discurso final do Concílio Vaticano II. O discurso de encerramento, Papa Paulo VI proferiu, se não me falha a memória, 7 de dezembro de 65. E o Papa nos dizia assim: toda esta riqueza doutrinal do concílio orienta-se apenas a isto: servir o homem em todas as circunstâncias de sua vida, em todas as suas fraquezas, em todas as suas necessidades. A igreja declarou-se como que escrava da humanidade. A ideia do serviço ocupou o lugar central. Olha que extraordinário agora, gente. Não será, em resumo, um modo simples, novo e solene de ensinar a amar o homem para amar a Deus? Este concílio é um veemente e amistoso convite, em que a humanidade é chamada a encontrar, pelo caminho do amor fraterno, pelo caminho da fraternidade, aquele Deus, de quem afastar-se é cair, a quem dirigir-se é levantar-se, em quem permanecer é estar firme, a quem voltar é renascer, em quem habitar é viver. Paulo VI citando Santo Agostinho. Nesse contexto, então, quantas e quantas campanhas já falamos da vida diretamente? Toda a campanha da fraternidade fala da vida, mas de modo específico, olha, onde está o teu irmão? Esse ano, os 25 anos da campanha da fraternidade, que falou da família, né? Quantas situações. Em 2012, que a saúde se difunda sobre a terra, se lembram disso? Aqui o texto base também tinha como referência o bom samaritano. Depois, as campanhas da fraternidade ecumênicas. 2008, escolhe, pois, a vida. E esse ano, então, 2020, temos o grande objetivo geral da campanha da fraternidade. Por que é bom a gente ficar no objetivo geral um pouquinho? Que ajuda a gente a focar depois na nossa ação. Vai mostrar para a gente as pistas para a gente atuar depois. Então o objetivo é conscientizar, à luz da palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso. A vida como dom e compromisso, ela é traduzida em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. E partindo desse objetivo geral, temos 10 objetivos específicos. Rapidamente, apresentar o sentido da vida proposto por Jesus, propor a compaixão, a ternura e o cuidado como alternativas diante desse cenário do mundo urbano, da individualidade, de uma sociedade profundamente marcada por essa cultura urbana. Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade, da revolução do cuidado, promover e defender a vida desde a fecundação até o seu fim natural, despertar as famílias para a beleza do amor, preparar os cristãos e as comunidades para viver o reino de Deus, criar espaço nas comunidades através do batismo, da crisma e da Eucaristia, para que todos percebam a vida como dom e compromisso também na perspectiva litúrgica, despertar os jovens para o dom e beleza da vida e para que eles cuidem de outros jovens, valorizar, divulgar e fortalecer as iniciativas que já existem em favor da vida e conscientizar para a vivência de uma ecologia integral. E aqui eu queria que vocês então ficassem de pé um pouquinho, para ninguém cochilar. Pode ser? Coragem. Início de semana, depois do dia de serviço. É uma melodia que talvez vocês conheçam, mas no Seminário Nacional a gente tentou fazer uma musiquinha para incentivar as comunidades a viver a campanha. Então eu canto a primeira parte e vocês cantam comigo, tá certo? Só aqui que vai mudar. Eu canto essa primeira parte e vocês respondem. A música é bem facinho, é assim, ó.
É tempo de campanha, tempo de fraternidade. É tempo de campanha, tempo de fraternidade. Com bom samaritano, ver, cuidar, servir, amar. Com bom samaritano, ver, cuidar, servir. De novo. É tempo de campanha, tempo de fraternidade. Vocês. É tempo de campanha, tempo de fraternidade. Com bom samaritano, ver, cuidar, servir, amar. Com bom samaritano, ver, cuidar. Agora muda um pouquinho. Eu canto a primeira parte e vocês respondem. Então eu canto assim. Eu vou, eu vou, eu vou. E vocês? Quem vai, quem vai, quem vai? Vamos lá? Eu vou, eu vou, eu vou. Quem vai, quem vai, quem vai? Fraternidade é vida, vida é dom, é compromisso. Fraternidade é vida, vida é dom e compromisso. De 0 a 10 tá 6,5. Não, 7. Para ficar 10, eu acho que as palmas ajudam. Então nós vamos com as palmas mais ou menos assim, ó. É tempo de campanha, tempo de fraternidade. Isso! É tempo de campanha, tempo de fraternidade. Com bom samaritano, ver, cuidar, servir, amar. Com bom samaritano, ver, cuidar, servir. Atenção agora. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Fraternidade é vida, vida é dom, é compromisso. Fraternidade é vida, vida é dom. Palmas, porque agora foi 11,5. Muito bem, passou de 10. Vamos sentar mais um pouquinho então, para a gente poder continuar. Deixa eu só ver a hora. Isso, graças a Deus, não me tempo. Segunda novidade do texto base. A gente vai olhar aqui em linhas gerais. Qual é o famoso método que nós temos já tradicional da campanha da fraternidade? Ver, julgar e agir. Ele continua, a gente não pode fugir desse caminho. Em 1971, Dom Aloísio dizia que para a gente poder viver a campanha, a gente precisa se imbuir da sua mística e dos seus métodos. E o texto base, ele é ponto de partida, não é ponto de chegada. Então, nesse ano de 2020, o ver, julgar e agir permanecem. Só que ele é apresentado de forma bíblica. Essa que é a novidade. Então, o que é o ver corresponde ao viu. O que é o julgar corresponde? Sentiu compaixão. E o agir? Cuidou dele. Como é que a gente deve agir? Cuidando uns dos outros. Como é que deve ser o nosso julgar? Nos compadecendo. Como é que deve ser o nosso ver? Melhorar a nossa forma de ver o outro e olhar para a realidade. Então essa é uma mudança. Então continua a ver, julgar e agir, mas na perspectiva bíblica. Segunda coisa, já que é a perspectiva bíblica que está inspirando todo o texto, nós vamos perceber que do início ao fim é uma grande proclamação da palavra de Deus, sem perder a dimensão profética, que está muito bacana também no texto. Primeiro ponto, então, antes de tudo, nós temos uma proclamação da palavra de Deus. O bom samaritano, anúncio da compaixão e do cuidado. Aqui nós temos uma contribuição do Papa Francisco ao método ver, julgar e agir. Se a gente olha, por exemplo, o documento de Aparecida em 2007, que tem muito da mão e do coração do Papa, ali no documento de Aparecida, é fácil guardar. No número 20 do documento de Aparecida, os bispos da América Latina e do Caribe nos dizem o seguinte, que nós temos que olhar a realidade sempre. Mas como deve ser o olhar do discípulo missionário para a realidade? Deve ser um olhar profundamente marcado por aquilo que ele é. Isso significa o quê? Não tem como eu ver a realidade deixando de ser cristão.
Então o cristão vê a realidade diferente de outras pessoas. Isso por quê? Para nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos uma concepção do que seja a vida. Só que há muita gente no mundo que pensa a vida de forma distinta, não a partir dos critérios da fé cristã. Então nós olhamos a realidade como discípulos e missionários, identificando ali o que não está de acordo com o Evangelho e denunciando, mas também contribuindo para que o mundo seja melhor. Talvez resuma muito bem essa perspectiva aqui, a parábola do joio e do trigo. O que significa isso? Nós vamos olhar a realidade, vendo que tem trigo, mas também tem joio. Aí vem o Papa Francisco, a gente não pode perder a paz por causa do joio, mas tem que reconhecer o trigo também que existe. É esse o olhar da campanha da fraternidade. Por isso, no VIL, é apresentado o olhar de Jesus que tem uma marca registrada. Qual é a marca do olhar de Jesus? A atenção aos outros. Só que há diversos olhares de indiferença que geram ameaças à vida. Aí o texto vai falar, por exemplo, do número de pessoas desaparecidas, que chega a 800 mil pessoas no Brasil, muitos envolvidos no tráfico humano. Vai falar das crianças que estão vivendo a sua infância no trabalho. Fala de situações, e talvez essa campanha da fraternidade seja a primeira que fala disso de forma explícita, das periferias existenciais, depressão, automutilação, suicídio, tantas situações que batem à nossa porta. Fala da situação do trânsito, fala do uso indiscriminado de agrotóxicos e a relação disso com algumas doenças. Tudo isso é apresentado no texto base. São diversos olhares de indiferença que geram ameaças à vida como dom de Deus a ser cultivado e compromisso a ser assumido por todos nós. Fala do olhar que destrói a natureza, fala da omissão do Estado e diz claramente no texto que quando o Estado é omisso, ele contribui para a banalização do mal também. Apresenta diversos cenários de conflitos no campo, e o texto diz que nós vivemos um verdadeiro cenário de guerra quando a gente olha essas realidades no campo, sobretudo as comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, também é acenada essas situações. Depois, nos convida a perceber esse olhar da indiferença que exclui a vida. O texto nos lembra que nós vivemos em uma sociedade de Caim, que não reconhece o outro como irmão, uma sociedade da indiferença. São diversos olhares sobre a realidade. E termina apresentando o olhar da solidariedade social. Aqui temos o trigo, aqui o joio, aqui o trigo. O que há de bom que está acontecendo também no nosso meio. E termina com a provocação. Qual será o nosso olhar diante desses olhares? O nosso olhar ainda permanece indiferente ou a gente deseja se comprometer? O porquê do olhar? Por conta da parábola do bom samaritano. E é aqui que eu queria fazer uma memória com vocês rapidinho aqui. Lucas 10. Vocês se lembram então da parábola do bom samaritano? Sim? Somente São Lucas nos traz esse presente. Vamos lembrar o capítulo 10. Jesus chama os 72, envia eles em missão. No meio do caminho há aquela fala de Jesus sobre Corazim, Betsaida. Os 72 voltam, prestam contas para Jesus do trabalho, e logo em seguida aparece um especialista em leis. Esse especialista em leis se aproxima de Jesus e faz a Jesus uma pergunta. Pergunta esta que tenho certeza que nós já fizemos mais de uma vez na vida. Mestre, o que eu preciso fazer para receber como herança o reino dos céus? E o que é que Jesus diz? Você que é especialista em leis, o que você está lendo? Como é que você lê? Ele responde bem: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ele até recebe um elogio de Jesus. Então faça isso e vai viver bem. Só que ele, querendo se justificar, devolve então a palavra para Jesus com uma provocação. Mas quem é de fato o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ainda bem que ele fez essa pergunta, pois ela fez nascer a parábola do bom samaritano. Para os judeus, o próximo era o compatriota, o conterrâneo, o membro da família. Se fosse estrangeiro, ele não tinha muita obrigação, não. Apesar de que o órfão, a viúva e o estrangeiro eram destinatários da ação caritativa, por assim dizer, dos judeus.
Mas enquanto próximo, só eram esses. E Jesus então conta uma história. Atenção, para falar da vida eterna, Jesus fala como viver a vida terrena. Pois a vida eterna é a extensão daquilo que nós vivemos aqui e agora também. E aí vem a história. Quem é o primeiro personagem da história? Você se lembra? Já entrando na parábola. Primeiro personagem. Só aqui dá um retiro espiritual para nós. Um homem, primeiro que aparece, Jesus conta. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Gente, não fala se era negro ou branco, se era honesto ou desonesto, se era casado, solteiro, pai de família ou se não era, se era desse ou daquele partido, se fazia isso ou aquilo. Era um ser humano e só por isso justifica tudo. É um ser humano. E esse ser humano que passa por esse caminho, cai na mão dos assaltantes e ele é deixado como que morto à beira do caminho. Qual foi o primeiro nome da nossa igreja? O caminho, a nossa espera, à beira do caminho. E por aquele caminho passam 3 personagens. O especialista em leis, é como se Jesus dissesse para aquele que estava ouvindo: um colega seu passou aqui. Pode ser que seja você também passando. Passa um sacerdote e um bom samaritano, o bom samaritano. O levita e o sacerdote contemplam, lançam um olhar para aquela realidade. Como esses olhares de indiferença? Olhar marcado pela indiferença. E passam ao largo. E ainda tem gente que tenta justificar o sacerdote, por exemplo. Eu já ouvi uma vez alguém dizendo mais ou menos assim: mas o sacerdote, se ele tivesse contato com aquele homem, se ele estivesse morto ou se ele morresse, na concepção do puro e do impuro, ele não poderia oficializar depois no templo. Então ele não podia cuidar mesmo. Só que Jesus já disse no início que ele não estava subindo para Jerusalém, ele tinha acabado de sair da missa, por assim dizer, né? Tinha saído do templo. Tinha acabado de sair do templo. E esses dois seguem o seu caminho. E aí vem o terceiro personagem. Quem é? O samaritano. Aquele que os judeus não gostavam, não se davam com os judeus. De onde menos se espera, vem o auxílio, vem a ajuda. Qual é a atitude do bom samaritano? O versículo 34 nos faz perceber que na história ele estava numa montaria. Então o bom samaritano vem, imaginem aí, no seu cavalinho, ele vê aquela situação, se compadece, não se contém, e a indignação que ele tem contra o mundo, que deixa pessoas nessa situação, ele expressa a sua indignação, não correndo atrás do levita e do sacerdote, para lembrá-los que era obrigação deles de cuidar, mas ele mesmo desce do cavalo, desce da montaria e se põe a cuidar. O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. Para o outro, próximo é você. E eu creio que talvez esteja aqui uma das maiores contribuições da campanha da fraternidade para a gente. A capacidade de interromper a nossa rotina para cuidar. O que é que tem feito a gente parar nos nossos trabalhos pastorais? O que é que tem feito a gente parar para cuidar da nossa família? O que é que tem te feito parar para cuidar? Para tocar mesmo a carne ferida? O bom samaritano, então, ele para, coloca vinho para desinfetar, azeite para começar a cuidar das feridas, presta ali os primeiros socorros. Se fosse o Papa Francisco, ele diria: está vendo, isso aí que é a igreja, hospital de campanha, tem que oferecer os primeiros socorros mesmo, cuidar. E para cuidar é a gente que precisa ter iniciativa. O que eu faço faz o mundo acontecer. Quando as coisas que eu espero serem realidades no mundo começarem a ser realidades em nós, aí nós começamos a ser um bom samaritano. E como se isso não bastasse, ele interrompe a sua rotina, tinha o seu itinerário, talvez teria os seus trabalhos, o seu compromisso, mas ele para. E a gente precisa aprender a parar para cuidar. Parar. Nós somos especialistas demais. Nós temos resposta para tudo, não é assim? Às vezes numa reunião, numa conversa, a gente faz um diagnóstico, tem resposta. A solução da família é essa, a solução da sociedade é essa. Mas por que a gente demora tanto em agir? Talvez a campanha nos ajude isso. É preciso dar o primeiro passo, é preciso sair da zona de conforto, é preciso cuidar, ser profeta da vida, nesse sentido. Outra característica belíssima desse texto.
Depois que ele presta os primeiros socorros, no versículo 34, como eu dizia, fala que o samaritano, ele abre mão da sua montaria para oferecê-la àquele que não tem condições de caminhar. Será que a gente tem coragem de fazer isso? Descer da montaria? Desapegar para poder, quem não consegue caminhar, usar da montaria? Pode ser que alguém, na desculpa de ajudar, o samaritano poderia ter dito: não, eu vou fazer o seguinte, já que eu prestei os primeiros socorros, agora eu deixo ele aqui numa sombra, passa alguém e acaba de ajudar. Ele não fez isso. Ele coloca no seu próprio animal. Tem gente que, na desculpa de ajudar, até faz os primeiros socorros, mas depois não abre mão da montaria e diz: eu cuidei demais dele, estou cansado, então eu vou em cima do cavalinho agora, e eu amarro uma cordinha no pé dele, e aí eu vou arrastando até a hospedaria, chegar lá, acaba de cuidar. Então, na desculpa de ajudar, está aí acabando de matar, né? Corremos o risco de fazer isso com as nossas atitudes, às vezes na igreja, na comunidade. Por isso é preciso ficar atento. Só que depois que ele coloca esse homem no seu próprio animal, São Lucas fala para a gente que o samaritano passa a noite inteira do cuidado. É uma noite silenciosa, não fala o que ele fez, mas ele cuidou. Quantas boas ações acontecem também às vezes na noite, ajuda quem sofre. Antigamente, quando falecia alguém, por exemplo, não sei se vocês têm essa experiência por aqui, mas à noite no velório só ficava quem era fiel mesmo assim, da família, junto, a noite toda. Então essa noite da presença, da solidariedade, do cuidado. E aí no final, o que acontece? O samaritano deixa o homem na hospedaria e diz o quê? Toma conta dele. Quando eu voltar, eu vou pagar o que você tiver gastado a mais. Quem é o bom samaritano para nós, gente? Jesus. Ele é o bom samaritano por excelência. E a gente lembra, até o padre dizia na homilia, no advento, a gente lembra que o Senhor vai voltar também. E é na volta do Senhor, Ele quer nos encontrar cuidando uns dos outros. Cuidando como irmãos, de verdade. Deixa 2 denários. Talvez aí uma inspiração para falar da coleta, da solidariedade. O cuidado requer também recursos. A evangelização precisa de recursos humanos, espirituais, mas também financeiros, para que possa levar conforto, afeto e vida para as pessoas. Jesus termina a parábola dizendo o quê? Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo que caiu na mão dos assaltantes? O que é que ele responde? Ele nem tem coragem de falar o nome do samaritano. Ele diz: aquele que usou de misericórdia, misericórdia. Está aí o casamento com a quaresma, as obras de misericórdia também, agir misericordiosamente. E quais são as últimas palavras de Jesus? Vai e faz você mesmo a mesma coisa, e faça o mesmo. Nós temos feito o mesmo? Pensa um pouquinho, né? A campanha quer nos ajudar nisso. Seguindo então, essa é a primeira parte. Posso continuar assim, gente? Passar um pouquinho corrido quanto tempo. O segundo momento, a compaixão, o julgar. Eu tenho dito que o texto está assim bem mineiro, sabe, gente? Está assim bem mineirinho. Aqui está a cereja do bolo. Cuidado, porque pode passar despercebido e a gente perder a oportunidade de fazer uma reflexão interessante no contexto atual, com a ajuda da campanha da fraternidade. Primeiro, o texto mostra que a compaixão de Jesus também tem uma marca registrada, que é romper com a indiferença. Compaixão é ter mais coração nas mãos. Essa expressão é de São Camilo de Leles. Ele estava vendo como as pessoas cuidavam dos enfermos, com certeza não via coisa muito boa, e ele diz: olha, coloca mais coração nessas mãos. Tenha mais carinho e gentileza. Segundo, compaixão é ter mais, vamos juntos? Justiça. Gente, aqui está a cereja do bolo. Atenção ao que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus. Hoje eu não posso exigir que a pessoa seja justa. Isso mesmo, não posso. Seja justo. Antes de exigir que a pessoa seja justa, eu tenho que dialogar com ela para saber qual é o conceito de justiça que anda na cabecinha da pessoa, ou no coração da pessoa. Então o texto nos ajuda a refletir sobre isso. Há 2 formas básicas de compreender a justiça. A justiça retributiva e a justiça
restaurativa. A justiça do Evangelho é restaurativa. A justiça do mundo é a justiça retributiva. Por exemplo de justiça retributiva, o sistema carcerário nosso, por exemplo, que é mais uma escola do crime do que reinserir a pessoa na vida social. A justiça restaurativa, ela faz o quê? Ela olha a pessoa para além daquilo que ela cometeu de crime, deseja reconciliar a pessoa com aqueles envolvidos no conflito e com a comunidade. Por isso, aqui nós citamos a Dives e Misericórdia de São João Paulo II, Caritas in Veritatis Bento XVI, que celebramos 10 anos agora, e o compêndio da doutrina social da igreja, que sintetizam tudo isso dizendo que para nós cristãos, a justiça, ela é misericordiosa. Um exemplo. Quem aqui já leu aquela obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, ou já viu o filme? Levante a mão. Quem já viu o filme? Muito bem, ó. Vamos lembrar do filme. Na hora todo mundo morre, lembram disso? Morre todo mundo. Chega todo mundo lá na hora do julgamento. Chega lá o bispo e o padre, todo mundo. Aí eu acho engraçado, o bispo chega assim, perguntando lá, o bispo e o padre, né? Aqui deve ter um lugar reservado para os eclesiásticos. Não tinha não. Tinha não. É todo mundo junto. E aí de repente surge lá o inimigo da salvação. E quando aparece a compadecida Nossa Senhora, vocês se lembram quem é o primeiro a encontrar a salvação, a ser salvo? Lembram quem que é o primeiro aí? O cangaceiro. O cangaceiro, o primeiro. Entendam bem o que o padre vai dizer. Aí no filme mostra o contexto e as circunstâncias da vida daquele homem. Tudinho. Então mostra o quê? Que para a gente agir de forma justa, misericordiosa a partir do Evangelho, nós não podemos simplesmente acudir os efeitos, mas nós devemos ir nas causas também. Olhar o ser humano de forma integral, o ser humano nas suas circunstâncias também. E um exemplo disso no texto é aquele Evangelho dos trabalhadores da última hora. Lembram disso? Quem chega por último recebe o mesmo tanto de quem chegou primeiro. Então há uma reflexão belíssima, vale a pena a gente dedicar tempo nisso, entender e provocar rodas de conversa, reflexão sobre isso. Como é que a gente tem compreendido a justiça? Tais expressões, como por exemplo, quem é bandido deve morrer mesmo, quem faz coisa errada deve pagar simplesmente por pagar, olho por olho e dente por dente, está distante daquilo que é a proposta do Evangelho, e o texto ajuda a gente a refletir sobre essas coisas. Depois, fala da caridade como verdadeiro sentido da vida, traz exemplos de Santa Dulce dos Pobres, o texto todo tem frases dela, exemplos que nos ajudam. Cuidar é ter mais ternura na vida, fala da boa nova do cuidado da vida, a ecologia integral e o desafio do sentido. E por último, o cuidou dele, que é a parte do agir, mostra para nós a marca registrada do cuidado de Jesus, que é a disposição em servir. Aqui que nós vamos ficar um pouquinho mais, a partir do que eu combinei com o padre. Por quê? Fala da importância de estabelecermos um compromisso com a vida, de forma integral. Esse compromisso se expressa a partir de um compromisso pessoal, da renovação que deve acontecer nas nossas famílias e também em nossas comunidades. Apresenta a Jornada Mundial dos Pobres como forma de viver a campanha ao longo de todo o ano, junto com a Caritas, e apresenta a igreja como aquela que é capaz de oferecer uma colaboração social, a dimensão social da evangelização que vem lá da Evangelium Gaudium. Certinho? A conclusão traz uma catequese belíssima do Papa Francisco que é feita para nós. Sobretudo lideranças das comunidades que trabalham já há muito tempo, é um ânimo para que a gente não desista. Renove a nossa esperança em Deus que está conosco. E apresenta depois, no finalzinho, a prestação de contas do Fundo Nacional de Solidariedade. Depois, eu posso deixar todos esses slides à disposição de quem quiser e precisar. Viu, padre? Então eu vou passar aqui rapidinho, por conta do tempo,
para chegar no momento onde eu quero. Então aqui vai ser alguns destaques no Viu, né? É uma dinâmica que eu queria fazer com vocês. Vocês conhecem essa dinâmica? Então, antes disso, para fazer a dinâmica, eu preciso fazer uma pergunta aqui, para ver a realidade. Atenção agora. Quem é honesto, levante a mão. Deixa eu ver. Honesto, honesta. Que medo, meu Deus, eu vou embora. Pode abaixar que eu vou perguntar de novo. Que susto. Quem aqui dentro é honesto? Pelo menos se esforça por ser honesto, levante a mão. Ai. Ótimo. Para fazer essa dinâmica tem que ser honesto. Por quê? Deixa eu ver aqui, isso. Vai aparecer aqui uma sequência de números. Vai do número 1 ao número 54. De 1 até 54. Então você tem que encontrar esses números na sequência. Você vai encontrar o número 1, procurar o número 2. Quando você encontrar o 2, você passa para o 3 até o 54. Pode ser? Combinado? 1 minuto para isso. Vamos lá? 1, 2, 3 e... valendo! Pronto? Acabou o tempo. Acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Atenção agora, eu pergunto. Quem chegou no 54, levante a mão. Ó, um lá atrás. Quem chegou no 30? Alguém chegou no 30? Muito bem. Quem foi até o 20? Ó. Quem não chegou no 10, levante a mão. Eu também fui assim, meu. Difícil. Difícil demais. Atenção agora. Pessoal, eu vou dar mais uma chance agora. Tá certo? 1, 2, 3 e valendo. 1 minuto, tá correndo. Começa de novo, viu? Do 1. Tem que começar do 1, que não vale não. Vamos lá. Muito bem. Que agonia, gente. Coragem. Vamos lá. Quase. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Muito bem. Quem chegou no 54? Levante a mão. Ah, muito bem. Quem regrediu? Levanta a mão. Teve alguém que regrediu? Da primeira vez eu regredi. Gente, vamos lá. Atenção agora. Quando vocês forem fazer essa dinâmica lá na comunidade e tudo, pode gastar mais tempo, mas aqui o tempo não vai ajudar. O que significa esse quadro de números? É a realidade que a gente está vivendo. Muito complexa. Números grandes, menores, pequenos. Os menores às vezes a gente nem enxerga. Tem gente que nem os grandes consegue enxergar. Gente procurando o 5, eu escutei. Cadê o 5? Meu Deus do céu. Não vê. Né? Atenção agora. Vamos dizer que esse quadro aqui é um mundo urbano que a gente está vivendo, correto?
Para a gente olhar a realidade, o ver do nosso método, a gente precisa de quê? Método, não é assim? Quando a gente encontra um método, facilita para que a gente olhe as particularidades de cada um. Tem alguns que ainda são confusos, né? Por exemplo, o 12 aqui aparece bem juntinho. Te custa enxergar o 12. Quem a gente custa enxergar na nossa sociedade hoje? Quem são os invisíveis? Aqueles que o Papa Francisco chama de descartáveis nessa sociedade do espetáculo. E quando a gente encontra uma metodologia, mesmo assim ainda não é fácil. A gente não consegue ver o todo. Mas há um caminho, por exemplo, cada quadro desse tem um número na sequência. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí volta no 10 de novo e segue até o 54. Fica mais fácil, não fica? Mas a gente precisa de alguém para ajudar a gente, não precisa? Quem é esse alguém? É a igreja. É a igreja. Nossos bispos, nossos padres, para que a gente possa ver em conjunto. Ver em conjunto é melhor. Apesar de que quando estava assim, quando um contava do seu lado, te confundia, não era assim? Nossa Senhora, confunde os números, certo? Então era esse o destaque que eu queria fazer aqui, para a gente olhar a realidade. E encerrando essa parte do ver, não vai dar para ver tudo? Quando aconteceu aquele crime, aquela situação lá em Brumadinho, Minas Gerais, esse ano, durante a quaresma, eu fiquei 15 dias lá na paróquia São Sebastião. O pároco de lá, nós estudamos juntos, o padre René. Então foi uma das minhas penitências da quaresma, eu fiquei lá 15 dias. E depois, no mês de junho, o Regional Leste 2 fez uma visita lá, e no final da missa, uma senhora que tinha perdido o irmão nessa situação e ainda não tinha encontrado o corpo dele, ela disse desse jeito: eu peço a vocês, estavam lá os padres e os bispos, que não esqueçam da gente e não deixem de lutar por nós, porque se eu tivesse lutado por Mariana, talvez meu irmão estivesse aqui comigo em Brumadinho. Falou desse jeito, que calou o nosso coração. E hoje à tarde, lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, diocese de Itabira e Coronel Fabriciano, foi dado um sinal, não sei se vocês viram hoje à tarde, também de alerta, que está para barragem, outra barragem também romper. Em Minas a gente está numa situação bem difícil. E nesse contexto de Brumadinho, o Papa Francisco ele conseguiu sintetizar tudo aquilo que a gente apresenta no ver do texto base. Olha o que ele disse que deve ser a nossa postura. Exprimo a minha dor pela tragédia que atingiu o estado de Minas Gerais no Brasil. Ele vê, se compadece e cuida. De que modo? Exprimo meu afeto e proximidade espiritual às famílias das vítimas. As famílias e as comunidades esperam da parte do Executivo rigor na fiscalização, do Legislativo, responsabilidade ética e rever o Código de Mineração, e do Judiciário, agilidade na Justiça. Um modo da gente poder, então, agir diante desses cenários. Por isso, o texto apresenta a campanha da fraternidade como um modo de viver a conversão para atuar nessas realidades. Qual é o programa quaresmal, então? Escuta da palavra que converte o coração, verdadeira atenção aos outros, romper com a indiferença e estar disposto a servir. Servir a humanidade em todas as suas dores e angústias, como a gente já viu. E olha o cenário que a gente está vivendo. Isso é foto de verdade. Ricos e pobres, a questão da desigualdade social, todos esses dados estão no texto base. Só que eu vou chamar a atenção só para uma situação que é uma novidade que eu trago também para a gente conversar em relação aos refugiados, o rosto dos pobres, aqueles que estão desprotegidos. E aqui o Papa Francisco fala que a gente deve sim defender a vida desde a concepção, lutar contra o aborto, mas não esquecer aqui o que o Papa disse, que igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão. Está lá na Gaudete et Exultate. E em 2020 nós celebramos 25 anos da Evangelium Vitae de São João Paulo II. A campanha também deseja celebrar esse aniversário. Fala das doenças emocionais. Olha aqui os dados. O Brasil é o país mais ansioso e estressado da América Latina. Dados aqui desse ano da USP, né? Aqueles que são diagnosticados com depressão, patologias nesse sentido. A questão do suicídio são dados que nos preocupam.
E outra novidade do texto base é que fala das redes sociais, fake news, a banalização da vida que atingiu os WhatsApps, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. O número 50 do texto base fala disso. E olha aqui o que o Papa diz. Pode acontecer que cristãos façam parte de redes de violência verbal. Mesmo nas mídias católicas é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia, parecendo excluir qualquer ética a respeito da fama alheia. É impressionante como, às vezes, pretendendo defender outros mandamentos, ignora-se completamente o 8º, não levantar falso testemunho, e destrói-se sem piedade a fama alheia. Então o Papa chama a nossa atenção para isso. E olha, em 2005, quando o Papa Bento XVI foi eleito Papa, agora Francisco, em 2013. Tem diferença, gente? Ó, é muito celular, né? Está na mão de todo mundo, né? Terminando, esse cientista da computação é todo estiloso, mas é gente boa. Diz assim: as redes sociais estão tornando as pessoas más, tristes e paranoicas. Vamos lá. Enfraquecimento dos vínculos comunitários, crise do sentido, intoxicação tecnológica. Aqui, onde eu quero, mais um, os dados aí, aqui. Alguém já ouviu falar nisso? Levante a mão, quem já ouviu falar? Aporofobia. Uma pessoa aqui. Por que eu trouxe esse assunto para conversar rapidinho, que eu penso que é importante? O que é a aporofobia? Essa professora aqui, chama Adela Cortina, ela é espanhola, de Sevilha, professora de ética, e ela, em 2016, ela analisa os dados dos turistas que estão lá na Espanha. Atenção agora. Desde 2005, ali em 2011, com a situação da Síria, começou a acontecer no mundo um grande fluxo migratório. E isso gerou o quê? Uma xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, mas também o aumento do nacionalismo de alguns países. Só que quando ela percebe a quantidade de turistas que entrou na Espanha em 2016, ela questiona e diz o seguinte: olha, mas será que existe de fato uma xenofobia ou uma aporofobia? O que é aporofobia? Aporos do grego quer dizer pobre, rechaço, aversão ao pobre, desejo de eliminar o pobre. Recentemente em São Paulo, 3 mendigos foram envenenados. Vocês viram isso? Sábado retrasado, no Rio de Janeiro, Niterói, uma senhora de 31 anos chamada Neia foi pedir R$1 e recebeu um tiro. Há notícias de mendigos que recebem comida envenenada, comida com caco de vidro, no desejo de acabar com a vida do pobre, da pessoa em si. Então ela diz, será que existe uma xenofobia ou uma aporofobia? Porque quando o estrangeiro vem para deixar dinheiro, a gente recebe com tapete vermelho, convida para voltar, mas quando é alguém por necessidade humanitária, a gente exclui, não acolhe, rechaça. Onde está a fraternidade nesse sentido? E isso tem crescido no nosso meio também, esse rechaço e aversão ao pobre. E como se não bastasse, ela diz o seguinte: todos nós somos aporófobos. Quando a gente, diante de um pobre, vira as costas ou dá aquilo que o pobre está pedindo para ficar livre dele, não sabe nem seu nome, nem a sua circunstância, nem o que realmente ele necessita. Então, só para chamar a nossa atenção, que é um assunto que vai crescer, infelizmente, e que precisa de uma resposta nossa também como igreja. Mas não somente lá na Espanha, mas aqui no Brasil também, olha como que estão vendo a nossa fraternidade, a nossa caridade. Alguém já ouviu falar desse livro? Levante a mão. A Máfia dos Mendigos. Olha o subtítulo. Como a caridade aumenta a miséria. Não é estranho? Demais. Quem escreveu esse livro foi um pastor chamado Iago Martins. Ele ficou 1 ano, tem 30 e poucos anos esse menino. Ficou 1 ano na Praça do Ferreira, em Fortaleza, e depois escreveu esse livro. O que ele diz? Ele fala assim que tem gente que está naquela situação de rua porque quer, e permanece porque tem ONGs e igrejas, aí toca diretamente em nós, né? Fala desse jeito, que agem de tal forma que perpetuam a situação da pessoa e fazem da pobreza um marketing pessoal, para buscar recursos para si,
e no meio disso tem corrupção e tudo mais. Então é um olhar que ele tem lançado também, faz a gente pensar muita coisa. E ele aqui apresenta logo no início uma situação de Nelson Rodrigues que acusa Dom Helder. Ele não conheceu Dom Helder, não sabe da história, então acusações tristes diante de Dom Helder, mas tudo isso para dizer como que as pessoas veem o nosso trabalho e que a gente precisa rever o nosso modo de atuar em favor das pessoas também, para que haja um compromisso de fraternidade mais real. Por conta do tempo não vai dar para a gente ler tudo direitinho. Aqui uma mensagem do Papa, que apresenta também caminhos para a gente, para superar essa situação de exclusão, para propor uma nova economia para o mundo. O Papa convocou esse encontro mundial de jovens economistas. Vocês estão sabendo disso? Que vai acontecer no primeiro trimestre. Em maio, o Pacto Mundial para a Educação, que o Papa convocou também em Roma, para encontrar caminhos alternativos a esse mundo. Termina nos questionando: qual será o nosso olhar então diante desse cenário todo? O nosso olhar precisa ser um olhar solidário, que exige uma ética do cuidado. Por isso, é preciso assumir o olhar solidário que é capaz de cuidar, mas como um modo de ser do mundo, não uma tarefa pontual, mas como um modo de viver a fé cristã no mundo. Sobre o sentir compaixão, eu já disse, e caminhando então para a conclusão, a última parte do texto base, que é o agir, nos faz esse grande convite. Vamos ler juntos lá? Cuidar. Mas como cuidar da vida então? Santa Dulce dizia: nós somos como um lápis com que Deus escreve os textos que Ele quer ditos nos corações dos homens. Ontem eu tive a graça de estar lá no santuário dela, a gente estava lá no Regional Nordeste 3. Vocês não imaginam assim, como que ela, de um galinheiro mesmo, quem já foi lá, teve essa oportunidade, fez uma obra de cuidado fantástica. E nós temos muito mais do que galinheiro por aí afora, não é? Quanta coisa boa a gente pode fazer em favor da vida. Então o grande convite do agir da campanha é justamente esse. Como discípulos e missionários daquele que é caminho, verdade e vida, resgatar o sentido do viver no horizonte da fé cristã, proclamando o quê? A beleza da vida. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem... O que é isso? Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Até aí tá bom. Talvez aqui então tenha uma segunda grande contribuição do cristianismo para a humanidade hoje. A vida é bela. Tem desafios? Tem. Mas a vida é sagrada, é bela. E a gente precisa anunciar isso vivendo bem. Entre nós, anunciando com a nossa própria vida. Eu não sei se eu posso fazer o que eu vou fazer agora, mas se eu fizer errado, o senhor me perdoa, o bispo está aqui também, me absolve. Lembrar de uma música que ajuda a expressar isso muito bem. A música é assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei. O que a gente sabe? Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Palmas para vocês, canto bonito, né? Paranaense. Que bacana. E olha o que o Papa Bento XVI falou sobre isso em 2006, num encontro com professores lá em Lisboa. Ele disse o seguinte: olha, fazei coisas belas, mas sobretudo tornai vossas vidas lugares de beleza. Qual é a beleza que a sua vida revela? Qual é a beleza que ela expressa? Qual é o seu entusiasmo por viver? Como é que a gente enfrenta os desafios? Ser cristão não quer dizer que a gente não vai ter problema, mas a forma de enfrentar os problemas deve ser como quem é cristão. Aí que está a diferença. Por isso, a vida como beleza, ela se expressa na convivência com o outro. Tantas situações que nos fazem pensar. Então, o próximo é aquele de quem eu me aproximo. E para a gente responder, um exame de consciência. A gente quer se aproximar de fato? Uns dos outros? De quem que a gente quer se aproximar? Com qual finalidade? Com qual motivação?
E aí aquilo que eu disse, no número 173. A vida é samaritana, mas é preciso então ter a capacidade de parar para cuidar. Não basta se aproximar de qualquer modo. É preciso então que a gente desça da montaria. E aqui então, o grande momento da campanha da fraternidade, geralmente, é a quaresma, mas não só a quaresma, gente, é o tempo da Páscoa. E como que a gente canta? Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Vocês sabem que a morte responde cantando também para a gente, né? Sabe? A morte pode dizer assim, ó, a gente canta, ó morte, onde está tua vitória? E ela canta, olha a parte verde do texto base. Muita situação de morte. Mas qual é a nossa resposta para ela? Não. A vida venceu a morte, o sepulcro está vazio. Ele está conosco, para que a gente mude essa realidade. Não estamos sozinhos, somos igreja. A gente vai lutar para que a vida tenha sempre a primeira, a última e a palavra do meio também. E aqui eu vou partilhar com vocês o seguinte, uma inspiração. Lá em Minas Gerais, a Semana Santa, ela é intensa, mas antes da Semana Santa, tem uma semana que é chamada Semana das Dores. O que acontece na Semana das Dores? Tem procissão, tem confissões, medita as dores de Nossa Senhora, de modo que quando a gente chega no domingo de Páscoa, Cristo ressuscita e os padres estão mortos de cansaço. Tanto serviço. E eu cheguei numa paróquia, lá na minha diocese, Diocese de Luz, e eu percebi assim que o povo estava muito afastado, sabe? E durante a Semana Santa, cada dia da semana, uma comunidade que ficava responsável para ornamentar o presbitério, o altar, e isso virou uma disputa que vocês não fazem ideia. Eu pensei que só tinha isso lá na Patagônia, mas eu vi que lá tinha também. Aqui não deve ter essas coisas, né? Mas pensa numa rivalidade desse povo. Eu falei, esse povo precisa rezar um pouquinho. Aí, na Semana Santa do ano seguinte, nós fizemos um retiro para preparar a Semana Santa, como se já não tivesse muito trabalho, só com as lideranças. E aí eu escrevi um pequeno livro, só entre nós lá, chamado Animados, o livro, Animado pela Força do Evangelho. E esse livro que conduziu o retiro. O que a gente trabalhou como tema central? É que na Semana Santa, nós temos duas bacias que estão à nossa disposição. A bacia do lava-pés e a bacia de Pilatos. Qual das duas bacias a gente tem utilizado em favor da vida? Qual bacia você tem utilizado no seu trabalho pastoral? Pode ser que lá na Patagônia, alguém diga assim, não, agora chega, não mexo mais com isso não. Cansei desse grupo, desse movimento, dessa pastoral, então nem me diga, cansei. Lavei as mãos. Qual é a bacia que a gente tem utilizado? Da indiferença ou a do serviço? Daquela que não desiste? Sempre na Semana Santa, no lava-pés, a gente acaba pegando pessoas envolvidas com o tema da campanha da fraternidade. Jesus lava os pés daqueles que vão anunciar depois a sua palavra, que vão dar visibilidade ao reino. Não é assim que acontece? E depois desse retiro, gente, o ano todo na paróquia foi bacia para tudo enquanto era lado. Onde ia tinha uma bacia. E um dia, uma senhora disse para mim assim, padre, que bonito foi o retiro. Ainda bem que o senhor falou da bacia. Eu fiquei morrendo de medo se o senhor falasse da bandeja que estava a cabeça de João Batista. Porque se essa bandeja aparecesse, ia ter muita cabeça, padre. Ainda bem que o senhor não falou da bandeja. Mas tudo isso para dizer o quê? Não necessitamos de novos Pilatos, que buscam iludidamente justificar a indiferença e a omissão diante da dor do próximo. Necessitamos de corações semelhantes ao coração de Jesus, que se curvou sensivelmente à dor de toda a humanidade e dela cuidou, pondo-se de joelhos diante dos outros para os lavar, mas logo a seguir diz aos discípulos, sereis felizes se o puserdes em prática. E outra coisa que nós meditamos, tudo que é ofertado é transformado. A gente oferta o pão e o vinho, se transforma na presença do Senhor,
E a nossa vida ofertada, ela é transformada. Faça a experiência. Se dedique um pouco mais. Ouse um pouco mais. E por isso, para a gente pensar, quais foram as nossas últimas iniciativas concretas em favor da dignidade de alguém? De quem você cuidou a última vez? Qual foi seu último gesto de cuidado com alguém? A vivência do Evangelho necessita explicitamente gerar experiências de inclusão e de solidariedade no nosso meio. Então, o texto base nos convida, no número 170, a redescobrir as águas do batismo, as águas da bacia do lava-pés, e com elas, os gestos que tocam a vida da igreja. Precisamos colocar em atitudes a beleza de uma igreja em saída. Por isso é preciso ousadia e criatividade, dedicação e compromisso, a fim de que a vida seja valorizada em todas as suas formas e expressões. E é aqui que eu vou apresentar para vocês como é que as sugestões de ação se apresentam no texto base, a partir da página 88. Por quê? O que você estava fazendo no dia 24 de novembro de 2013, hein? Você lembra? Não é possível. O que é isso, gente? Assembleia aqui. Ah, muito bem. Era dia de Cristo Rei. Muito bem. Essa data, gente, agora é o Padre Patrick que fala, né? Eu acredito que é um divisor de águas na igreja, porque nesse dia o Papa Francisco apresentou para a gente a alegria do Evangelho. Então, o agir do texto base foi construído a partir daquilo que o Papa diz que nós devemos fazer para ser uma igreja em saída. E quando o Papa fala da alegria do Evangelho, ele fala de como anunciar o Evangelho no mundo atual e indica caminhos para a igreja nos próximos anos. Nesse caminho que o Papa indica, ele diz que a fonte da evangelização é deixar que Deus nos conduza para além de nós mesmos e acolher o amor que devolve o quê? Está assim na alegria do Evangelho. Nem se fosse feito junto com o Papa tinha saído tão bem nesse sentido. E comunicar esse sentido aos outros. E aqui no número 24 da alegria do Evangelho foi a base para construir o agir do texto base. Eu ainda estou coordenador de pastoral da minha diocese até semana que vem, que termina a nossa Assembleia Diocesana. Na verdade, na outra semana, dia 15. E uma das coisas que os padres sempre cobravam era o seguinte: que negócio é esse de igreja em saída que o Papa fala e a gente não entende? Será que eu tenho que sair mais? Celebro 7 missas no fim de semana? Isso é que é igreja em saída? Então eu fiquei encucado com aquilo. E o meu trabalho de conclusão na pós-graduação foi sobre justamente isso. O que é essa igreja em saída? E o número 24 da alegria do Evangelho, o Papa diz que essa igreja em saída é aquela comunidade formada de discípulos missionários. E para a gente não ter dúvida, o que é que essa comunidade precisa fazer para estar em saída ou não? O que a gente precisa fazer? Aí o Papa vai dizer 5 coisas para a gente. É preciso ter iniciativa, primeirar, é preciso se envolver com a situação e envolver pessoas, sozinho a gente não consegue, é preciso se envolver e envolver as pessoas, é preciso acompanhar os processos, é preciso frutificar, mas não pode ser um fruto transgênico sem semente, tem que ser um fruto que tenha semente para produzir uma nova colheita, e é preciso fazer também o quê? Festa, e o Papa diz, festeje as pequenas alegrias. Sobre a festa, tem várias iniciativas que a gente pode fazer. Só o que acontece? A gente escuta o Papa, cita o Papa Francisco, mas de repente manda o Papa embora, mas o Papa volta. A gente esquece dele, mas ele volta lembrando a gente de novo. Que a gente não pode fugir desse caminho. E é assim que foi escrito o texto base. Para concluir o que é ser igreja em saída, na Gaudete et Exsultate, que fala sobre a santidade, o Papa ainda diz o seguinte: olha só o que o Francisco diz. É verdade que precisamos abrir a porta a Cristo, porque Ele bate e chama. Mas pensando no ar irrespirável da nossa autorreferencialidade, pergunto-me se às vezes Jesus não estará já dentro de nós, batendo para que o deixemos sair. No Evangelho, vemos como Jesus percorria cidades e povoados,
proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Mesmo depois da ressurreição, quando os discípulos partiram para toda parte, o Senhor os ajudava. Esta é a dinâmica que brota de um verdadeiro encontro. Se a gente leva isso aqui a sério, a gente tem que mudar aquela música, que é muito bonita. A música diz assim: deixa a luz do céu sair, deixa a luz do céu sair, abre bem as portas do seu coração e deixa, quero ouvir. Sal da terra e luz do mundo. Essa luz tem que sair. Está dentro de nós. Jesus está doidinho para sair. Prende ele não. E os outros verbos são os verbos que o Papa fala para trabalhar com os migrantes: acolher, proteger, promover e integrar. Na prática, Jesus é para nós a vida. O que tudo isso significa? Se alguém te perguntar então o que é a campanha da fraternidade, a gente vai dizer na ponta da língua: é o amor organizado que promove a vida e a dignidade da pessoa a partir do Evangelho. Por que temer a campanha se ela nos convida a ser irmãos? E aí então apresenta o caminho de renovação. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então o texto base, a partir da página 88, está desse jeito. Quais as iniciativas que a gente pode ter em favor da vida? Eis os exemplos. Depois, quem envolver? Acompanhar as famílias, por exemplo, com especial atenção às expressões da juventude. Como acompanhar os processos. Como frutificar. Como fazer festa. Olha aqui que bacana, gente. Não descuidar na comunidade, na igreja, de momentos de confraternização, como celebrar o dom da vida das pessoas, o nascimento, as pequenas alegrias e conquistas. Depois, como acolher. Criar centros de escutas e programa de prevenção ao suicídio. Então, são várias iniciativas. Eu não vou ler todas, tem muito mais no texto e muito mais pode ser feito. Isso aqui é só para inspirar. Promover, integrar, e a conclusão fala da catequese, educar para a esperança. Terminando, eu queria que a gente lesse junto, então, essa conclusão do texto base, que ajuda a gente, então, agora a olhar a nossa realidade, para aí ter iniciativa a partir daquilo que ele nos propõe. Vamos lá? Para partilhar a vida com o povo e dar-nos generosamente E na prática, como que isso se dá? Através do Fundo de Solidariedade, por exemplo, mas antes disso, só lembrando aqui, o texto base vai falar para a gente, por exemplo, se é preciso um compromisso pessoal, como é que você tem cuidado da sua saúde? Fala isso no texto base. Tem gente que faz um exame de sangue, um hemograma, mas não quer nem ver o resultado. Você daria um presente ruim para alguma pessoa? De jeito nenhum. E Jesus nos convida a doar a nossa própria vida, não é assim? Que vida você tem doado? Qual é a qualidade da sua vida? Feita a oferta generosa da presença de Deus. Fala de redescobrir o valor da amizade, redescobrir a vizinhança. Nos ajuda a pensar sobre tudo isso. E quando fala do Fundo Nacional de Solidariedade, é a forma da gente concretizar tudo isso. E eu queria só mostrar aqui então, desse ano, o resultado que já foi, e apresentar essa novidade. Tem esse site, já está no ar. Amanhã vai ter uma foto nossa, eu vou ver com esse moço aqui se ele pode passar uma foto depois nossa, para a gente já colocar, falar do nosso encontro aqui. Está bem arrumadinho o site, e aqui eu peço, por favor, qualquer notícia da sua comunidade, paróquia, que você fizer, que pode ser compartilhado para incentivar outros lugares,
tem um espaço no site para poder enviar essas notícias para mostrar para o Brasil todo. Então, não esqueça, então, de dar uma olhadinha nesse site, dar sugestões, fazer a campanha acontecer, tá certo? E a Arquidiocese de Cascavel, ela contribuiu com mais de R$35 mil, e essa prestação de contas está no fundo, então eu queria agradecer e pedir uma salva de palmas para essa Arquidiocese. Vocês fizeram bem a muita gente, graças a Deus. E desses recursos, você pode dizer, mas poucos projetos e muito recurso. É que em 2019, né? Então, lembrando que em 2020 traz a prestação de contas de 2018. Por que não traz a de 2019? Só para vocês terem uma noção da dificuldade nossa lá no fundo. Tem mais de 60 dioceses que ainda não prestou conta. No Brasil todo, são 277 circunscrições, agora aumentou, né? 278 circunscrições eclesiásticas, então ainda falta alguém para poder acertar. Mas é impressionante como que com pouco recurso as pessoas fazem grandes projetos. Uma das propostas para o ano que vem é que a CNBB dê mais visibilidade para essas ações e projetos. Está sendo preparada uma revista chamada CNBB Social e o site das campanhas vai mostrar essas ações de cuidado também. E em 2019, a CNBB enviou recurso para ajudar os venezuelanos lá em Roraima. Então, por isso que quase a metade dos recursos teve essa destinação. E aqui os eixos de atuação do Fundo Nacional de Solidariedade. Tá certo? Gente, faltam então 10 minutinhos. Eu queria agradecer. Espero que tenha motivado a vocês agora a estudarem o texto base, a viver a campanha. E atenção agora, eu trago um abraço especial para vocês. O que aconteceu? No mês passado, eu fui acompanhando a nova presidência da CNBB, que esteve em Roma para poder visitar os dicastérios, preparar a visita de número dos bispos, e tive a graça de entregar o texto base para o Papa Francisco. E na conversa que nós tivemos lá, ele foi muito afável, muito gentil, se interessou. Ele disse o seguinte: olha, por onde você andar falando da campanha, diga para o povo o seguinte: coragem de lutar pela vida. Então está dado o recado do Papa. Coragem de lutar pela vida, Arquidiocese de Cascavel. Coragem. Então está aqui. Aí eu pensei assim, agora o Papa viu o texto, capaz que agora ele nem lê, deve ser outro que vai ler. A hora que eu estava saindo, ele pegou, tinha deixado em cima do móvel, ele pegou o texto, colocou dentro da bolsa dele e levou para casa depois do texto. Então, o Papa está em comunhão conosco. Aqui tem meu endereço, meu telefone ainda é de Minas. Se quiser mandar notícia, algum material, alguma coisa que precisar. E dentre os materiais que foram feitos esse ano, tem uma novidade que vocês precisam conhecer. Chama Retiro Popular Quaresmal. É uma forma de viver a campanha da fraternidade na quaresma. Resgata a espiritualidade quaresmal e tem 40 sugestões, um dia, para cada dia da quaresma. Como viver, então, o nosso exercício de santificação em sintonia com a campanha da fraternidade. Isso? Então tá aí. Obrigado, padre. Desculpa aí ter extrapolado um pouco o tempo. Está à disposição. Obrigado, Padre Patrick. Mas como promessa é dívida, o senhor prometeu o hino, né? Ah, verdade. Muito bem. Danado. Que beleza. Alguém me ajude aqui então? Deixa eu ver. Então, gente, qual foi o problema do hino? Problema assim, né? Semana passada teve o último conselho permanente do ano, com os bispos. E os bispos precisavam aprovar para a gente depois gravar. Então foi gravado, recebi hoje, agora antes de vir para cá. E vai ser, só que tem uma condição. Ninguém grava não, senão eu fico demitido, viu? Nem o áudio, porque no dia 4 agora é que vai ser publicado no site das edições CNBB. Então tem um vídeo que foi preparado e é esse vídeo que vai ser passado. Eu não tenho acesso ao vídeo ainda, eu vou ver amanhã, só tenho o áudio. Então é a primeira vez que vai ser ouvido o áudio aqui em Cascavel.
Pode colocar, isso. No texto base tem a letra, no finalzinho. O som. Probleminhas técnicos aqui, já. Só até que nós conseguimos soltar o som. Eu enviei a todas as paróquias na semana o texto lá da Assembleia, o texto de estudo apresentado pelo Padre José Carlos. Então, se alguma paróquia não recebeu, manda um recadinho para nós lá que nós reenviamos. E para nós evitarmos correria aqui para gravar também os textos de hoje, amanhã eu estarei reenviando então a todas as paróquias também o material de hoje. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste, desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiães tu nos fizeste, peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom Samaritano. De amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste, desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiães tu nos fizeste, peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom Samaritano ensinou ao passar por uma vida ameaçada. Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom Samaritano ensinou ao passar por uma vida ameaçada. Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida. Ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a justiça para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom Samaritano
passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Convidamos então Dom Mauro para nos dar a bênção. Agradecemos a presença de todos, né? Espero que tenha, com certeza, nos ajudado a compreender melhor e também para melhor prepararmos a campanha nas nossas comunidades. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite. Deus.